Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Imperfeitamente, o podcast mais interessante desse Brasil. Meu nome é Mariana Honório, host deste podcast, juntamente com a Daniele Santana. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje nós traremos para vocês um tema muito comentado, que é o burnout. Ele é muito comentado, mas ele é pouco entendido. E é isso que nós vamos falar para vocês hoje. Mais um episódio da nossa série Diálogos Mentais. E você caiu aqui de paraquedas, por favor, vá lá que tem vários episódios super interessantes sobre esse tema. Mas antes da gente começar, vamos agradecer nossos patrocinadores. O Instituto Uno, que tá de cara nova, que tem novidade. Ai, conta a novidade logo. Pessoal, nós temos um curso de formação, mas ele também é para quem simplesmente quer fazer o curso para si. Que foi o que aconteceu comigo, tá? Exatamente. É um curso chamado Psicoterapia CQS, Comunicação da Inteligência Espiritual. Então, nesse curso, você vai primeiro cuidar de você. Por isso que ele não é só para quem quer ser profissional. Você vai estar inteiro, você vai entender como funciona o seu cérebro, como são esses comandos mentais, como ganhar tônus para ir para a vida. Nós vamos falar sobre glândula pineal, psicodrama, os caráteres, os temperamentos. Então, é uma mistura de muitos autores, de muitas técnicas. A Mari já fez esse curso. Isso que eu ia falar. Eu falei assim, eu sou suspeita para falar, porque foi fazendo esse curso que eu conheci a Dani. Foi através desse curso que eu conheci a inteligência espiritual. E é realmente, assim, apaixonante. E transformou minha vida real, assim. Então, não é só para você que quer... que bom que também você vai poder trabalhar com isso, né? Exatamente. Mas se você quer se desenvolver, né? Se autodesenvolver, não pode perder a oportunidade. Esse curso é a pupila dos meus olhos, né? Então, é algo que eu tenho certeza que dá resultado, porque... foram muitos anos, muitos e muitos alunos. Muitas vidas transformadas, muitas vidas, sim. Foi escrito com muito carinho e agora ele vem numa versão diferente, chamava-se Psicoterapia Integrada. Mas agora tem muito mais coisa mesmo, né? Muito mais novidades, muito mais neurociência. As próprias abordagens de psicodrama, de análise de caráter, vêm com uma nova linguagem. Então, o curso está maravilhoso. É sensacional. Vamos deixar o link aqui abaixo do Instituto, né? Aqui na descrição. Segue a página deles, porque as novidades vão estar sendo todas lá e vem muita novidade por aí, mas é muita mesmo. Aí eu tô assim, e eu não sou boba nem nada, é óbvio que eu vou refazer o curso. Vou assistir todas as aulas pela milésima vez. Na verdade, ela quer assistir quando eu estiver gravando as aulas. Porque aí, gente, por quê? Porque eu vou perguntar. E também agradecer a Toby que está aqui com a gente, mais um episódio. Então, vamos começar? Vamos começar. Afinal, Daniele Santana, o que é a síndrome de burnout? Bom, pra gente definir isso, fica muito difícil, porque ela tem muitos estágios. Né? Ela tem um estágio mais sutil, ela tem algo mais agravado, mas ela está ligado a um estresse que não é saudável, mas algum estresse é saudável, sim. Nós temos um estresse que é esse que nos impulsiona, que ele inclusive é necessário, mas quando sai disso aí, não. Mas é importante nós relacionarmos o burnout com competitividade e com a questão social. Novidade para mim. Adoro. Se eu não tenho uma compulsão na competitividade, se torna um pouco diferente. Não tem o peso de ser perfeito e de conseguir. Se eu falar para você que é uma compulsão, sim, torna-se uma compulsão, porque eu preciso produzir, né? Preciso produzir cada vez mais. E também está ligado a uma linha, vou fazer aqui para vocês entenderem, de pessoas que têm muito a oferecer, mas não têm como fazer isso. Fica desproporcional. Entende? Então vem uma frustração. Então, a gente precisa falar do burnout por etapas, para a gente poder entender exatamente o que é. Mas eu quero ler para vocês aqui, citar algumas coisas que é importante da gente analisar, porque às vezes é uma coisa pequena, porque você ainda está começando, né? Então, eu tenho aqui aversão ao trabalho, evitar o trabalho.
tá? Então, eu começo a evitar o trabalho. Mas como que eu começo a evitar esse trabalho? De forma que me causa desconforto. Por quê, Mari? Existe uma linha tênue entre um adulto que ainda está na adolescência. Por que eu digo isso? Porque o adolescente está com um turbilhão de hormônios. Ele não tem ordem mental. O adolescente não tem ordem mental e não é possível que tenha. Pode até ser um adolescente mais maduro, mas não vai ser como um adulto, né? Então, esse adolescente crescido, esse adulto crescido, ele quer fazer só o que ele quer. Então, às vezes, você tem que ir para o trabalho e não é algo que exatamente você gostaria, mas é o que é necessário naquele momento. Uhum. E aí você fala, eu tô com crise de burnout. Não é bem assim, tá? Então, a gente tem que analisar de uma forma verdadeira isso. Então, por exemplo, eu estou num trabalho, é o que me sustenta. Então, eu preciso ser grato a isso. Eu ainda não tive condições de mudar. Estou me preparando para fazer essa transição, tá? Isso é uma coisa, tá? A crise, quando você evita o trabalho, é algo que te dá um mal-estar diferente, sabe? É algo que te faz mal, que te tira daquele centro. E normalmente você não vai com raiva pro trabalho. Quando você vai com raiva, pelo menos você tá indignado. Ali não. Ali tem um mal-estar. Uma vez uma pessoa me procurou. Daniele, eu estou esgotada. Estou trabalhando numa empresa, ninguém me reconhece. Isso é muito comum, né? E eu quero sair da empresa. E eu tive uma proposta para ir para outra empresa. Eu vou ganhar um pouquinho menos, mas lá eu posso fazer isso, isso, isso. Então, eu pedi para ela não mudar imediatamente. Eu falei, olha, você vai com você para a empresa. E aí, quando você for para essa outra empresa, tem outros desafios. Então, antes de você passar para essa outra empresa, por que você não tira umas férias? Ah, mas eu já tirei, não resolveu. Eu falei, mas férias dando uma distância do trabalho. Não férias ligadas no trabalho e pensando, eu tenho que largar, o que é que eu faço? Será que eu largo, será que eu não largo? Olha o diálogo mental. Tá? Por isso que a burnout entra no diálogo mental. E então, passado alguns dias, né? Quase um mês, ela falou, Dani, não tá adiantando. Eu falei, não tá adiantando porque você não se deu tempo ainda. Né? Não parou com esses diálogos. Vamos fazer um tratamento correto mesmo, né? Não, eu já decidi, eu vou largar. Eu quero só te contar. Mas você sabe que eu sou enxerida, né? Eu falei assim, faz isso agora não, espera só mais um pouco. A gente toma decisão nesse turbilhão. Não, vou largar, largou. 4 meses depois, Dani. Mesma coisa. Quero voltar pro meu trabalho. Nossa. E agora eu não sei se eu consigo voltar. E ela conseguiu? Eu sou curiosa, conta a fofoca inteira. Não conseguiu. Não? Não conseguiu. E ela falou assim, nossa, eu entendi, agora que eu entendi o que você me diz de dar um tempo. Por isso que nós somos seres por contraste, Mari. Porque aí ela desligou dessa ideia, ela já estava em outro lugar mesmo, a mente parou de produzir diálogo mental. E aí caiu a ficha, ela estava ganhando menos. Problemas ela tinha, não os mesmos, mas tinha outros. Sempre terá. Né? Então ela estava entrando em burnout? Estava, não é que ela não estava, tá? Mas ela tomou uma decisão dentro de uma crise. Entende isso? Então, não é que você está ou não está com o burnout. Não é isso que nós devemos analisar de início. É o seguinte, eu estando ou não, isso está me incomodando e como é que eu vou organizar isso na minha mente? Porque às vezes até você ter um diagnóstico que está, pode ser até tarde. Que aconteceu comigo. Entende? Então, eu tenho aqui, essa aversão ao trabalho é uma característica, tá? Eu tenho uma característica também de fuga de conflito. Por exemplo, e isso não é só na empresa. Vamos supor, na sua casa você tem que pagar a luz. E você não tem dinheiro para pagar a luz. Aí, a pessoa vem e fala assim, fulano, tem que pagar. Aquilo lá chega a te doer. Então, você começa a fugir dos conflitos. Não, olha, eu não quero essa responsabilidade, não. Não me traz problema, não, porque qualquer coisa que te traga, você não consegue administrar. Vira um peso, né? Vira um peso, exatamente. Negação, cinismo. Então, você começa às vezes, até a desmerecer, sabia, o trabalho. Nossa, porque na minha empresa ninguém faz nada. Parece que só você faz.
Porque não é possível. Aí você começa a questionar toda a equipe. É como se você fosse bom. E as pessoas nem percebem isso. Porque lá ninguém faz isso. Porque ninguém entende. Como que essa empresa existe, né? Às vezes eu fico me questionando. Peraí, a empresa existe só com você, então? Porque ninguém faz nada, tá? E aí tem várias coisas muito pequenas, né? Que a gente precisa analisar. Até chegar, por exemplo, numa confusão mental. Até chegar numa tristeza profunda, tá? Então, tem essa somatória de coisas. Qual que é o meu conselho? Quando começar essa somatória de coisas, você já começar a estar inteiro. Porque senão, Mari, aqui, não sei nem como que as pessoas vão receber isso que eu estou trazendo, mas você sabe que eu trabalho com esse tônus, né? Levando tônus para as pessoas. Então, a questão não é você ter um diagnóstico que você está. É você se tratar. Não é tratar a crise. É tratar a pessoa que está passando a crise. Porque não justifica tratar a crise como as pessoas estão fazendo. Eu preciso tratar quem entrou nessa crise, por que entrou nessa crise. Normalmente, entra numa crise de esgotamento relacionado a trabalho, porque tem competitividade, o mercado é muito mais competitivo do que antigamente. Tá? Então, você tem que entregar muito mais coisas, é uma loucura. E mesmo quando você não tem chefe. Por quê? Porque hoje na mídia você vai, é tanta coisa. Eles oferecem tanta coisa e oferecem de uma forma que coloca você numa condição inútil. Sim. Porque ele conseguiu milhões e milhões. Porque a esposa pediu uma casa, no mês seguinte a esposa tinha a casa. Porque, gente, eu tenho atendido muitos homens frustrados, tá? Porque hoje na mídia é assim, o homem é o provedor. Sim, eu concordo, mas estão colocando com uma loucura total. Então, o homem é o provedor e a mulher cobra isso sem entender que ela é companheira. Ela pode não ser a provedora, mas é a companheira. Então, tá ficando desgastante. E aí, a mulher olha para o homem e ele, às vezes, não conseguiu ainda atingir o que era necessário e ela começa a se sobrecarregar. Que a mulher, ela tem mais condições de pegar mais trabalhos, não porque o cérebro dela funciona assim, mas porque ela é mais atrevida. Que o cérebro, em questão de foco, é a mesma coisa. Entende? Que são coisas sutis, coisas do dia a dia. E aí, o que as pessoas levam quando vão falar de burnout? Elas levam características que vendem. Oh, você é um estresse, porque você não está satisfeito com o seu trabalho, porque você não está satisfeito com o CLT. Então, você larga tudo que você está fazendo, achando que amanhã você já vai conseguir, e esquece que cada um trilhou um caminho diferente. E você nem sabe se é verdade ou não aquilo que as pessoas estão vendendo. E aí hoje a sociedade criou uma competitividade muito maior, porque você está competindo consigo o tempo todo, e isso de certa forma não é ruim, mas é ruim quando você faz algo e amanhã você quer o resultado. Tá? E aí, por mais que tem gente que hoje está trazendo, olha, porque é difícil mesmo, ainda assim, por detrás disso, sutilmente, tem uma mensagem subliminar. E qual seria a que mensagem? você precisa ficar rico, que você precisa dar conta, porque senão você não é nada. Então já existe isso na sua mente, e isso é social, por isso que eu trouxe aqui no início. O burnout, ele está ligado a uma competitividade com o outro ou consigo, e a uma questão social. Nossa. Porque o que eu vejo hoje é um bombardeio de informações. De informações e de imagens, de viagens, de carros, de conquistas. Fica rico, é fácil ficar Exatamente. rico, né? O marketing tá aí. E aí, uma vez eu fui fazer um curso, a pessoa falou assim, você não precisa ser rico para vender uma mentoria sobre ficar rico. Como? E a gente... de fato você pode ensinar, mas a questão ainda não é essa, a questão é aquela linha tênue. Que aí todo mundo começa a se apresentar como uma vida muito perfeita, bonita e de muitas conquistas, e na realidade não é. Então a própria pessoa que está apresentando pode se frustrar, porque alguns vão chegar no topo, outros não, tá? E vai ficar essa roda, né? E aí quem sofre com isso também? As nossas crianças. Porque eu precisei ir no colégio das minhas filhas uma vez para falar, gente, peraí, eu entendo a importância de um vestibular, mas essa pressão vai adoecer minhas filhas, não precisa disso, precisa muito mais de ordem mental do que a pressão. E olha, vou contar uma coisa para vocês, o ser humano funciona, mas assim,
infinitamente mais com ordem mental do que com pressão. Não, óbvio. Tá? Então você tem que ter inteligência emocional e saber passar pelas pressões. Não é isso. A questão não é tão eficaz. Tem um filminho infantil. Eu vou fazer uma analogia com esse filme, tá? Monstros S.A. Já assistiu? Ai, já. Amo. Eu adoro fazer analogia com os filmes. Você já até participou de um curso que eu tenho, né? Dos desenhos infantis, eu gosto muito. E Monstros S.A., ele recolhia não, os monstros entravam nos quartos das crianças, assustavam as crianças, e as crianças tinham que gritar, e aquele grito e aquele horror aumentava a energia, eles tinham toda a eletricidade, tudo lá da cidade dos monstros. Uhum. Era isso. Certo? É o que a gente tá vivendo hoje. É o que a gente tá vivendo É o que nós estamos vivendo hoje. Mas aí, de repente, vai aquela Bu. Ai, fofa. Né? Muito fofa. Ela vai. E eles descobrem que o riso era mais potente. Porque ela não teve medo, ela riu de não tem um desenho infantil que não é estudado a psique humana. Inclusive, vamos ver divertidamente, estreia essa Vamos, semana. Qualquer desenho que eles façam ali, precisa fazer uma leitura da psique humana. Qualquer produto, um extrato de tomate, o que você vai vender, você vai estudar a mente humana para poder comprar aquilo ali. Então, os desenhos principalmente, né? Então, eles descobrem que a alegria, o riso, aumentava muito mais, tá? Mas, tradicionalmente, não era dessa forma. A ordem mental, eu vou fazer analogia com esse riso. Você é muito mais produtivo quando você tem ordem mental. E hoje a maioria das pessoas não tem. E eu falo isso sem medo de errar. A grande, grande maioria não tem ordem mental. Ordem mental não significa que você é abundante. Significa que você também é abundante. Entende? Então, ordem mental está para esse riso, para essas gargalhadas. Mas a gente está vivendo ainda naquela era. Que você tem que pressionar, que você usa palavras persuasivas. Que é isso, um livro de persuasão vende demais da conta. Vende demais. Os gatilhos funcionam, né? Mas a que preço? Exatamente. Outra coisa, que é uma crítica que eu faço. Aprenda a dizer não. E aí eu me pergunto, gente, mas o cérebro não entende não? Por que para tudo que eu digo não, eu digo sim, né? É automático. Eu digo não para algo, eu tô dizendo sim para outro algo. Por que não aprender a dizer sim? É ter muito mais autonomia. Eu digo não para você. Nossa, então eu aprendi a falar os nãos da minha vida. Mas quando eu aprendo a falar sim para mim, eu ganho muito mais autonomia. Então são ajustes que, se nós fizermos na nossa ideia, na nossa compreensão, vai nos facilitar. Então, uma crise de burnout, ela está ligada à sociedade. Ela está ligada à pressão. Ela está ligada à competitividade. Essas coisas que eu citei aqui, né, de sintomas e tudo, isso aí é muito de uma linha médica. Mas aqui, como terapeuta, trabalhando com inteligência espiritual, nós temos que levar exatamente a construção do ser humano para que ele não chegue nessa crise, ou se ele chegou nessa crise, ele tenha tônus, ele tenha autonomia para conseguir sair. Não é que não vai passar no corpo, vai passar. Vai passar. E assim, né, gente? Obviamente, claro que eu tive burnout também. Eu tô rindo, mas é com respeito a mim mesmo. Então, sim, já tive depressão, que eu já contei. Tive ansiedade também, que eu contei. E a minha ansiedade teve a ver com o burnout. E eu tive a crise de burnout, só porque eu não imaginava que eu teria ela. Então, parece que pegou de surpresa mesmo. Então, era enfermeira, trabalhava no hospital, pós-pandemia, naquela correria, assentou a correria, mas assim, melhorou um pouco a questão da crise do Covid, só que o trabalho não. E eu lembro que o dia que eu tive uma crise, eu estava em 2 postos, eu tinha que assumir como enfermeira 2 postos, eu tinha pacientes para poder, 14 pacientes para receber do centro cirúrgico, e aquela confusão de técnico, só porque eu lidava bem com isso. Eu sempre dei conta. Então, não era algo novo. E até assim, até empolgava. Eu gostava dessa correria, dessa pressão. Só que nesse dia, não. E eu simplesmente, eu lembro como se fosse hoje, eu saí do posto e me deu uma crise de choro. Eu não dava conta de controlar. Eu devo ter chorado uns 40 minutos dentro do banheiro, sem poder. Eu não tinha esse tempo.
E eu tentava sair daquilo, fui pra minha supervisora conversar com ela. Ela viu o jeito que eu tava, o estado que eu tava, ela entendeu? Não, né? Óbvio que não. Ela ainda teve a coragem de falar assim pra mim, mas eu não estou te pressionando, faz o que você dá conta. Só que eu lá na minha mente, eu tenho que dar conta. Por que que eu tenho que dar conta? Porque eu pensava assim, se eu não receber esses 14 pacientes, os pacientes que estão aguardando cirurgia, vai ter cirurgia cancelada. Não tem lugar de pôr, o paciente tá com dor, não tem lugar de pôr, e eu tô com os leitos disponíveis e que só depende de mim pra conseguir. E eu entrei em desespero. Eu chorei, e aí beleza, eu fui embora. Não fui, porque tinha quem pôr lá no meu lugar, não tinha. E eu lembro que eu não dava conta de fazer o que eu não conseguia raciocinar. É como se tivesse desligado o meu cérebro. Eu tava lá, mas eu não tava. E aí eu tentava assim, falar, não, agora eu vou fazer isso aqui. Normalmente, quem é enfermeira vai entender, a gente faz um monte de coisa ao mesmo tempo. Tem telefone que toca, é trem que resolve, é paciente que chama, é um monte de coisa ao mesmo tempo. Eu não conseguia fazer uma única coisa. Eu não tinha concentração. Eu não sei como que eu consegui terminar aquele plantão. Fui embora arrasado, com crise de choro mesmo. Eu chorava, assim, compulsivamente. Eu falava assim, o que tá acontecendo? Porque eu nunca tinha acontecido comigo antes. E aí, eu me senti mal, improdutiva, culpada, um tanto de coisa. Então, aí eu fui no médico, né? E realmente o médico me diagnosticou com burnout. Mas foi horrível a sensação. E pra você ver os sinais. A gente tem os sinais, só porque a gente não tem conhecimento deles. O mal-estar ao ir pro trabalho, eu já tinha. E era um mal-estar físico. Chegava a hora de eu ir trabalhar, me dava tonteira, me dava dor de cabeça. Sabe assim, tudo assim pra poder não deixar você ir, só porque eu achava, é assim mesmo. Ah, é isso mesmo, eu só tô cansada, só tô assim. Foi até o dia que eu surtei, literalmente surtei. E passou no corpo, mas assim, foi a sensação horrível. Eu desliguei. Vamos fazer uma análise aqui? Vamos. Tá. Eu tenho acompanhado Sim. tudo, né, na sua vida. Acredito. Sim, tudo. Você passou por situações mais delicadas do que essa. Sim, bem mais. E não desesperou. Porque sua ordem mental é outra. Não desesperei. Entende? Eu não tô falando que vai mudar a situação, porque eu não tenho controle sobre uma situação externa. Sim. É isso que eu gostaria que as pessoas entendessem. Eu não tenho controle sobre uma situação externa. Mas eu tenho controle sobre mim. Mais ou menos. Mais ou menos. Mas mais ou menos eu tenho. Então, você naquela época, se você dá a crise, talvez você não ia deixar de passar mal, mas a forma de recuperar desse mal é diferente. É diferente. Porque as pessoas acham o seguinte, se eu estou bem emocionalmente, se eu estou organizada, nunca mais eu vou sentir nada de ruim. Não é assim. Não é. Quem dera. Ai, quem dera. A questão é como você levanta. Tá? As quedas vão diminuir? Com certeza que vão. Mas às vezes tem uma pedrinha no caminho que você não enxergou e vai tropeçar e cair. Tá? Mas a questão é como você se refaz e como você enxerga. Mari, se você analisar o que você passou em relação à ansiedade de trabalho, a alguns contratos não dando certo. Sim. Foi muito mais. Muito mais. Muito mais risco, muito mais Muito tudo. mais. Lembro de um dia que você falou pra mim assim, Dani, não pensei que eu fosse passar isso que eu tô passando agora. No outro dia, Mari, você tava super bem. Eu lembro direitinho quando você me falou isso, não tem muito tempo. Deve ter o quê? 1 mês, 2 meses, não sei. E você me disse exatamente isso. Recupero rápido agora. Exatamente, porque agora a dinâmica é outra. É outra. Agora você tem aquele obstáculo, tem aquilo que tá te impedindo, você olha para aquilo, analisa aquilo, você não desespera mais. Não. Você analisa aquilo e estuda como é que você vai ultrapassar. E é importante ela falar isso, que é uma dica aí pra quem tá de casa, porque é a Mariana de antes. A Mariana de antes de vir o obstáculo e ela fingia que o obstáculo não existia. Então eu não olhava pra ele. Então assim, tudo bem, tô passando mal, tô aqui estressada. Não, tá tudo bem, eu não olhava. Eu não me permitia olhar pro desconforto. Então eu fingi que aquilo ali não tava acontecendo. Né? Eu não enfrentava. Agora não, nossa, eu tenho um problema aqui. Eu vou resolver o problema hoje? Não, mas eu me permito sentir ele. Eu vou ficar aqui hoje chorando a noite inteira? Amanhã eu vou acordar bem. E choro a noite inteira. Deixo passar, analiso e não fujo dessa sensação. Sim. Antes eu fugia. Eu fugia tanto que, na minha percepção, era errado você sentir triste. Era errado você sentir raiva. Era raiva. Então, tudo isso é errado, porque você tem que estar bem
tempo todo, a positividade tóxica, né? Então você tem que estar feliz o tempo todo, tem que dar conta o tempo todo. Então não me permitia sentir essas coisas. E hoje realmente eu me permito como organização mental. Mas olha o que a Mari trouxe. Olha a linha tênue disso que ela trouxe. Ela disse que ela se permite sentir, no outro dia ela tá bem. Porque com essa desculpa de que as pessoas podem sentir, que as pessoas podem reclamar, elas nunca mais saem do buraco. Né? Então, olha a dinâmica que ela trouxe. Ela se permite, ela vai, mas no outro dia ela sobe. E nós somos sócias, gente. Então, assim, a gente lida o tempo todo com negócios, nós duas, né? Então, eu vejo as tomadas de decisão. Então, eu sei que as suas tomadas de decisão são assertivas, são pensadas, né? Então, o que eu gostaria de trazer para vocês, nessa ideia de burnout, é isso, tá? O corpo sente. Você tá trabalhando num lugar que você não gosta. Você tá ganhando pouco, né? E você tá sendo desvalorizado. Vamos falar da enfermagem? Porque eu acho que eu desconheço um enfermeiro que ou não teve ou não está à beira de um. Que é só a área, né? E assim, o tumulto que é. Então, assim, e é todo mundo atropelando. E pior que não tem tempo. As pessoas que são enfermeiras da classe da enfermagem não tem tempo de ter simplesmente o prazer de falar assim, eu vou analisar o que tá acontecendo. Não, porque a dinâmica da vida é tão corrida, é 2 empregos, é menina, é filha, é gente doente, que não dá tempo de se analisar. A Mari trouxe... A gente tá fazendo análise com a Mari agora, adoro. tá? Gente, é pra isso perfeitamente. Bom, tá. Algumas coisas a gente também tem que vir pro adulto, tá? Vamos lá. Nem sempre o trabalho vai te valorizar. O ideal é que valorize. Gente, é muito gostoso você ser valorizado. Mas às vezes não vai. Um adolescente, um adulto adolescente, o que ele faz? Não, ninguém me valoriza. Tá, gente, mas e parece frio da minha parte, mas não é, tá? Nem sempre as pessoas vão te valorizar. Quando você está inteiro e você sabe quem você é, isso não te incomoda tanto. É a mesma coisa de falar assim, fulano me humilhou. Por que você se sentiu humilhado? Porque o que ele fez é externo. Mas ele falou que eu não consigo fazer nada. Você consegue? Pronto. Consigo. Então, meu avô falava assim, se falarem de você e for verdade, você tem que se calar. Se falarem de você e for mentira, você pode se calar. Então, a pessoa veio e falou o que ela quis. A pergunta não é por que ele me humilhou, não. É por que você se sentiu humilhado. Somos nós. Se nós não olharmos para nós, fica difícil, porque olhar para o outro é uma condição gostosa de vítima e vende mais. Vende muito mais você começar a falar, porque você não pode aceitar isso, porque não pode... Tem coisa que nem está nas nossas mãos para fazer alguma coisa. E também é confortável jogar a culpa no outro, né? Sim. Nossa, eu tava lá na pressão e é meu trabalho, que não sei o quê. E assim, mas a coragem minha de ir lá e sair? E a minha coragem de ir lá e estudar e fazer outra coisa pra sair e tirar daquela situação? Não tinha. Aquela questão de praticidade, Mari, peraí. Sabe uma coisa muito que eu ouvia também no consultório? Eu vou e faço a minha obrigação e pronto. Funcionário medíocre. Entende? Então é assim, eu preciso desse trabalho, paga pouco. Vou dar um exemplo aqui. A minha filha chegou e falou assim, mamãe, uma amiga dela começou a trabalhar. Mamãe, você acredita que ela começou a trabalhar em X lugar e eles não vão pagar o passe dela? Eu falei, não vão, não. Avisaram agora? Não. Avisou na entrevista? Foi. Então, ela aceitou? Aceitou. Então, ela não pode reclamar. Ela aceitou. Mas não é injusto? Eu falei, pode até ser. Mas ela tinha que ter discutido isso no dia. E não agora que ela tá com vontade de sair. Né? Então, isso é ordem. É isso que eu quero que as pessoas entendam. Isso é ordem. Tá? O lugar é horrível, não valoriza ninguém, paga pouco. Você precisa daquele pouco que te pagam? Preciso. O que você pode fazer para sair? Eu não posso sair imediatamente. Então, agradeça, porque esse pouco que não está sendo valorizado está te mantendo de alguma forma. Se você não pode sair de jeito nenhum, então, do outro lado, você começa a organizar a sua vida para que você saia. O que adoece não é exatamente o local. É a forma como você interpreta aquele local. Porque, muitas vezes, a resposta já está na sua frente. Tem como você sair? Não. Pronto, a resposta já está aí. Mas eu preciso. Então, se não tem, você precisa, faça acontecer de uma forma que você precise e consiga sair.
E você só consegue fazer isso com uma ordem mental. Só com uma ordem mental. Com uma clareza. Porque senão você não consegue ver outras coisas, a não ser, é isso mesmo, a vida é isso mesmo, e vai levando, e não vai levando a vida a sério, né? E as desculpas, mas no meu caso, mas nesse caso, não tem isso. E é muito mais confortável colocar a culpa no outro. Do que se autorresponsabilizar e você parar pra pensar, bom, eu tô vivendo a situação aqui. Por quê? Porque eu me coloquei. Eu permiti. A minha ordem mental, ou a desordem mental, né, no caso, me colocou aqui. Vai acontecer também, Mari, coisas muito orgânicas. Por exemplo, se você tem uma depressão, a sua serotonina, a sua dopamina, a sua noradrenalina, seja o que for, vai estar em desordem. Então, por mais que você queira ir, você não vai. Você quer fazer um movimento, mas você não consegue. Então, eu não estou descartando isso. Isso acontece? Sim, isso acontece. Mas a questão não é essa. A questão é que mesmo quando acontece isso, é possível tratar. Mas eu não tenho ânimo nem para ser tratado. Então, deixe que alguém faça isso por você. É que tem saídas, mas nós queremos achar uma quarta porta e só tem 3. Tem 3 portas, você quer entrar em qual? A gente quer a mágica. Eu quero a quarta, mas não existe a quarta. Então, a gente quer o fácil, né? Sim. E nós queremos aquilo que dá um pouco de ibope também, sabe? Nossa, o meu cérebro vai alimentar disso aí, isso é satisfação do cérebro. Nossa, viu? Ele deu uma crise. E isso aí alimenta e a gente nem percebe que a gente tá vivendo desse alimento, sabe? Dessas migalhas. A gente tá comendo sem perceber. Porque as pessoas te olham com compaixão, com dó de você. Sim. E aí, se você vai cuidar de você, ele se sente amado. E você tem que olhar os seus ganhos secundários por trás disso. E aí vem o seguinte na mídia: depressão é coisa séria. É óbvio que é. De tão sério devia ser tratada. Mas as pessoas que falam que depressão é coisa séria são as pessoas que passam a mão na cabeça e deixam a pessoa no estado de depressão. Mari, eu não tenho como sarar, queimei a mão. Eu não tenho como sarar esse queimado passando pomada nessa mão. Não tem. Isso não existe. Eu curo isso aqui passando mertiolate, que arde. E hoje nem tem mais. Passando a pomada aqui no meu machucado. Então, se depressão é coisa séria, se burnout é coisa séria, então olhe para isso com seriedade. Mas não. Cada vez mais a gente alimenta as pessoas para elas acharem que elas estão com burnout, com depressão e ansiedade. Às vezes a pessoa nem tá, mas ela acha que tá e entra num estado de estado. Então, já que é sério, vamos tratar como adultos e tratar de verdade. Sabe? E uma curiosidade que eu tava estudando hoje antes de vir pra cá, que eu não sabia até hoje, mas que é interessante falar, que burnout não é só no trabalho. As donas de casas que estão sobrecarregadas com o serviço de casa, com os filhos, também sentem burnout. Atletas têm burnout por causa da atividade em excesso física. Então, para vocês verem que é todos os seus diálogos mentais, não só associados ao trabalho, né? Exatamente. Vamos para análise de novo. Adoro! O que uma dona de casa tem burnout? Por quê? Se ela está arrumando casa com maior prazer, se aquilo está satisfazendo e ela tem uma ordem mental, não vai causar. Mas ela arruma a casa, daqui 5 segundos está suja novamente, porque vocês sabem que é desse jeito, né? É um serviço que não vai acabar. Não acaba nunca. E é todo mundo reclamando. E ela não sabe se está agradando todo mundo. E ela está cansada, ela gostaria de ter uma funcionária. E às vezes nem tem coragem de assumir isso. Mais uma vez, é desordem mental. Porque se não fosse desordem mental, todo mundo que fosse dona de casa teria esse processo. E não. Tem gente que vai adorar. Entende? O que eu quero deixar muito claro aqui é, Dani, mas não falou de sintomas, não é o nosso trabalho aqui. Nosso trabalho é o quê? Trazer a ideia da ordem mental, da inteligência espiritual para as temáticas, né? Então, existe burnout? Existe. É sério? É sério. De tão sério. Vamos olhar, então, com seriedade, parar de ficar lendo coisas de qualquer forma, procurar profissionais sérios, tá? Cada macaco no seu galho. De repente você precisa de um psiquiatra, de um psicanalista, de um psicólogo, profissionais de verdade que possam te ajudar. Porque às vezes o vizinho falou que você tem, mas o vizinho não sabe. Quem sabe é um profissional, porque às vezes você tem outras coisas. Essas doenças, elas se comunicam.
sabe? Eu ia até te perguntar agora, se você está com burnout, não trata, né? Tá lá levando tudo. Pode acarretar uma depressão, pode acarretar uma ansiedade, associado. Tudo é uma unidade. Então, às vezes, você tá com dor de cabeça por causa disso. Entende? E isso pode sim, pode dar uma depressão, pode dar uma ansiedade, como pode não dar, como pode dar uma doença, não sei, uma descarga, né, no seu organismo, diarreia, você pode ter uma gastrite. Então, nós não sabemos. Por isso que é necessário você perceber esses sintomas e ao invés de conversar com um colega, mas meu colega já teve, gente, mas ele teve a dele. No organismo dele. No organismo dele. Então, é importante procurar também profissionais que são profissionais sérios, né? Porque nós temos profissionais. Porque às vezes você tá com um sintoma e de repente é outra coisa. Vou te dar um exemplo. Eu sempre trato com uma médica junto comigo, integrativa. Por quê? Porque eu já tive pacientes que estavam com anemia, assim, muito forte, tratando depressão. Eu não posso pedir exames, eu não sou médica. Então, eu preciso de um médico comigo. Sabe? É uma questão, tipo, eu não posso fazer. O meu trabalho vai só até aqui. Daqui pra frente, eu preciso de outro profissional, né? Eu preciso de um psiquiatra junto comigo. E assim a gente vai trocando essas ideias, né? Isso seria preocupar com o seu paciente. Então, ela tava com uma anemia muito forte. Tá, os sintomas de anemia é parecido com o de depressão. Uhum. Os sintomas de tireoide é parecido com o de depressão. Quem vai bater o martelo são os profissionais da área. Uma depressão pós-parto, ela é muito comum, mas o ginecologista não está apto a tratar uma depressão pós-parto. É o que mais vê. É o que mais vê, né? Então, assim, são questões de você... nós já falamos aqui dos sintomas, né? Você tem fobia de ir para o trabalho, você se sente muito mais cansado, qualquer problema que traz para você parece que chega a te doer. Então tem algo que te dava prazer não te dá mais. Não te dá mais, acabou. Nossa, eu tinha o maior prazer em fazer isso, não tenho mais. Não tenho mais. Opa, peraí. Então, alguns sintomas eu tenho. O que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou deixar passar no meu corpo, porque eu não posso fingir que isso não tá acontecendo, né? Prazer Mariana, que é essa Mariana aí tem ansiedade, depressão, burnout, porque fingia que não tava acontecendo nada. Não, tá acontecendo, nada. seu corpo tá sentindo. Ser então, honesto com você mesmo, eu amo isso. Vamos ser sinceros com a gente mesmo, né? Exato. Vamos. Então, eu vou procurar um médico. Qual que é o médico melhor para isso? Eu não sei. Pode ser um clínico, que às vezes ele te direciona, que ele vai ter uma visão geral do que é. Então, de repente, você vai também num psicólogo, num psicanalista, né? E você vai começar a tratar. Ok, mas aí você também tem que fazer o movimento. Às vezes vai ser um pouco mais difícil. Como eu disse, se você tiver com uma depressão que ela funciona assim, você quer ir, mas você não consegue, você vai ter que ir para outros caminhos. Então, o psiquiatra vai ter que te dar uma medicação que faça com que você solte esse freio de mão e vá. Mas tem soluções. A questão é você se organizar. A gente não vai fugir disso. Não vai. Não As vai. pessoas precisam imperfeitamente, em vez de você pode querer ordem mental. Ordem mental. Né? Então você tem que... Mas o que acontece? Você tá com burnout. O médico falou que você tá. Você liga para todos os seus amigos e seus parentes e conta que você está. Porque você ganhou um título. Ganhou um título. Eu estou com depressão. Ou seja, não mexe comigo. Não, estou com depressão. Porque depressão é sério. E você tem desculpa perfeita pra poder fazer o que você quiser. Ou não fazer. Uhum. Então, eu falei semana passada pra uma pessoa que eu atendi. Falei, se você quer ficar o dia inteiro assistindo série, pelo menos pra você, fala a verdade. Pelo menos pra você, fala que você não tá com depressão, não. Se os outros precisam acreditar nisso, talvez eu até entenda, mas pra você não. Você tá adoecendo seu corpo à toa. Se tranca no quarto. Você tem a opção de estar morando sozinho. Se tranca no quarto e assiste essa série o dia inteiro, pelo amor de Deus. Mas não inventa um ao redor aqui, porque você tá entrando nisso, julgar, né? tá gerando uma plasticidade no seu cérebro. Até que você vai entrar de verdade. Exato. Comando, né? Você tá dando esse comando, eu estou. Você vai estar, gente. Você vai entrar nesse momento, você vai entrar. Exatamente. Então, a minha sugestão é, o trabalho está ruim, o que você pode fazer para melhorar? Porque a maioria fala assim, não posso fazer nada. Então pronto, já deu resposta também. Né? Bom, eu acho que a gente tem que ir pela praticidade, né? O que você pode buscar para melhorar? O que você pode fazer para melhorar essa situação? Não é frieza minha, mas é a minha preocupação
em fazer algo que seja positivo e assertivo. Ao invés das pessoas falarem, nossa, a Dani falou algo, né? Não, vamos ser assertivos e precisos aqui, porque a sua vida é séria. A gente fala aqui, né? Vamos levar a nossa vida a sério. Depois que eu aprendi isso. Gente, é muito bom, sério. Assim, é muito difícil quando você para pra analisar, se analisar. É muito difícil porque você sente vergonha. Já falei isso aqui algumas vezes. Você dá de cara com você mesmo é bem complicado. Mas aí acontece a mudança. Então, assim, leve de fato a sua vida a sério. Então, a Dani fala da ordem mental, né? Que ela me conheceu passando por isso. Agora, agora sócia, lidando com as questões que precisa lidar como adulta, às vezes. E a minha criança insiste na birra, às vezes, muitas vezes. Mas, assim, eu consigo agora lidar com ela, com a criança, né? Mas foi uma decisão minha. Foi uma decisão minha de ter essa ordem mental, de levar a minha vida a sério e de ser honesta comigo mesma e de viver a verdade. Que é por isso imperfeitamente, né? Então, assim, eu falo que eu sou a case de sucesso da Dani. Adorei! Gente, adorei isso. Eu sou a sua case de sucesso, entendeu? Sim. Então, tem muito o que aprender. Adoro, né? Eu tenho sede, fome, gosto demais. É um processo que é pro resto da vida. Eu preciso contar um negócio aqui. Conta lá. Hoje eu fiquei muito orgulhosa da Mari. Não falei pra ela ainda, não. Aconteceu um episódio bem sério, né? E eu mandei pra ela, compartilhando ali. E ela leu tudo. E ela trouxe uma colocação tão empática. Sério? Sério? Você falou pra mim, nossa, essa pessoa deve ser uma pessoa triste, né? Eu achei interessante o olhar que ela teve pro algoz do negócio, né? E aí eu percebi como a gente vai estruturando mesmo a mente, como a gente consegue observar pro outro de outras formas, outros ângulos, né? E isso é bom pra nós. Isso é bom pra nós, não é pro outro. Porque realmente, eu lendo aquela situação, eu falava assim, eu fiquei com dó da pessoa que estava fazendo mal. Falei assim, porque tem uma pessoa que ela tá muito inconsciente, ela tá muito distante da essência dela. Uhum. Então, a pessoa, para poder conseguir fazer aquilo que ela tava fazendo, é uma dor na alma que ela carrega e que ela acostumou a carregar e que ela não consegue ver saída. Eu pensei, nossa, ela não sabe ver outra saída, não sei viver aquilo ali. Sim. Porque gerou o quê? Neuroplasticidade. Gera, então, assim... Então, sempre vamos gerar neuroplasticidade. Seja pro bom, seja pro ruim. A mudança sempre vai acontecer. Seja ela pro bom, ou seja ela pro ruim. Gente, vamos ser inteligente? É isso que eu falo. Vamos agir com inteligência, né? Seres pensantes que somos. E por mais que o caminho talvez seja um pouquinho mais árduo, mas vamos, pela verdade, vamos desenvolver certinho, né? Nossa alma agradece. É tão engraçado que a gente adoece o nosso corpo. Há muitos anos atrás, eu não gostava muito de dormir em fazenda, porque eu morro de medo de perereca. E na fazenda da minha madrinha tem. Então, ia caindo à noite, eu dava alergia. Aí eu não precisava dormir lá. Mas eu não dava alergia. Nossa, vou dar alergia agora porque caiu a noite. Não era. Mas eu falei, mas não é possível. Até coçou meu nariz. Não é possível. Eu fico aqui o dia todo, né? E principalmente a época de frio me dava alergia. Eu tinha que ir embora dormir na cidade. E um dia, eu comentando com a minha terapeuta, isso tem anos mesmo. Ela falou assim, Daniele, você tem um ganho secundário aí. Eu não gosto de dormir lá. Eu falei, gente, é mesmo. Eu lembro que nós viajamos para João Pinheiro, isso é na minha cidade, João Pinheiro, Minas Gerais. E eu cheguei na fazenda, eu falei, eu não vou adoecer. Mas ninguém precisa saber que eu não vou adoecer, porque eu quero ir embora. Isso é ser honesta. Eu era nova. Comigo eu fui. Então, comigo eu fui honesta. E de fato, hoje consigo dormir normalmente, sabe? Mas eu fui fazendo esse trabalho comigo. A princípio, eu não quis contar pra ninguém. Porque eu era novinha, não tinha autonomia pra ir embora. Não sei, alergia era minha autonomia pra ir embora. Né? Só que eu comecei a falar isso pra mim, que eu não precisava adoecer. Então eu falei, olha, eu quero ir embora, eu já comecei e não tinha começado. Só que eu comecei a fazer muito consciente esse trabalho comigo. Eu devia ter o quê, gente? Eu devia ter uns 19, 20 anos, não sei. Muito nova. Era novinha. E aí eu comecei a fazer isso, né? Agora hoje não, hoje eu tenho autonomia. Olha,
Principalmente com a minha madrinha. Não vou dormir, não, porque eu tenho medo, né? Mas essa idade eu não tinha essa autonomia para falar que eu não queria ficar porque eu tinha medo, né? Nem era nessa fazenda dela, não era outra fazenda. Então, é isso que eu gostaria que vocês entendessem, né? As pessoas falam, não usa máscara, você tem que ser autêntico. E as pessoas vão vomitando tudo em todo mundo. Isso não é autenticidade, isso é falta de educação. Fala isso agora. Então, a autenticidade é com você primeiro. Porque na sociedade, a gente tem papéis que são chamados de máscara. Eu não posso chegar num ambiente e me abrir completamente. Isso é perigoso. Tá? Então, a questão não é não colocar máscaras num trabalho, numa coisa em outra. A questão é que não pode sangrar quando você chega em casa e tira. Tem que ser uma coisa que você usou para aquela condição. E trabalho é isso. Porque no trabalho você tem um papel a desempenhar. Ali não são nem sempre são colegas íntimos, amigos íntimos. Ali você tem um papel a cumprir. Você tem uma reunião, você tem uma postura. Você não vai... Às vezes você tá bem tranquilo na sua casa, senta de um jeito, de outro, não sei como é. Às vezes no trabalho você tem que manter outra postura. Isso é normal. Isso não é falsidade. E isso também é uma coisa que pega no trabalho. Fala, não posso ser eu. Não. Não, nem sempre pode, né? Mas você tem lugares para ser você. É isso que você falou da criança. Por isso que às vezes a criança dá birra num lugar que ela não tem que dar birra, a sua criança, né? Que eu digo. Se você tem momentos de prazer, em que ali você está pro prazer, né? Sem o status de, nossa, não posso aproveitar, porque eu não tenho tempo. Não, sem esse status. Então, você tá ali pro prazer. Chegou na hora de descansar, ao invés de você falar assim, eu não tenho tempo nem para descansar. Porque, né? Não, eu vou descansar. Eu sei que eu tenho 1 milhão de coisas para fazer, mas eu vou descansar. Aí, quando você tá no seu trabalho, você tá no seu adulto. Porque você já alimentou a sua criança aqui. Aí, você consegue. Precisou colocar uma postura diferente, né? Ou máscara, como queira chamar, você coloca porque você sabe que ele é o seu papel diante daquele trabalho. Pronto. Mas você tá bem alimentado com a barriguinha cheia de cá. E normalmente, os adultos crescidos, que nunca têm tempo para nada, acham que isso é produtividade, porque não é, vai por mim que não é. Ordem mental tem muito mais produtividade na ordem mental do que na correria louca, né? Então, esses adultos, quando eles estão trabalhando, eles já estão exaustos, já estão explodindo, já estão derramando de obrigações e de cansaço e de problemas, aí eles vão ter uma crise e vão ser até hospitalizados. Mas aí quando você vai olhar um contexto, porque não adianta só tratar ali, o burnout é um sintoma, é um sintoma, ele não é uma causa. Ele não é uma causa. Ansiedade é sintoma, depressão é sintoma, não é causa. Então eu preciso ver o que está causando isso, porque senão eu trato com um remédio para sintoma, melhora, mas depois volta de novo. Volta de novo. Entende? Aí entra a autorresponsabilidade aqui também, né? Vamos sentar aqui, não estou satisfeito, o que eu posso fazer? Vamos organizar a vida, né? Onde eu quero chegar. Ter clareza de onde quer chegar para poder ver a saída. E quando a Dani traz ordem mental, não é a ordem mental só dos pensamentos. A estrutura química do cérebro funciona de forma com uma ordem, né? Todos os neurotransmissores funcionam com uma ordem. Então, é importante falar, porque às vezes a gente fala ordem mental, as pessoas acham que é só os pensamentos organizados. Não, é tudo. É tudo. A estrutura do cérebro Mas tem uma ordem. Tudo de tal forma que o seu guarda-roupa tem que estar organizado. Sim. Não é você ter toque, tá? Porque todo mundo fala que tem toque, né? Não tem. Porque toque não é necessariamente a ordem, como as pessoas pensam, né? Mas a sua casa organizada não quer dizer também que nunca vai ter uma bagunça. Não é isso também. Mas é algo funcionando bem. Então, o seu trabalho, ele funciona bem porque você é organizado. Se você vira pra mim e fala assim, Dani, minha vida tá uma loucura, eu não tenho tempo de nada, tá tudo uma bagunça. É porque tá tudo uma bagunça. Porque você não é um profissional como você acha que você é. Pra mim, se fosse pra eu contratar na minha empresa, seria um profissional organizado. Que não tem essa loucura de vida, mas que sabe pontuar aquilo que é prioridade, que sabe se organizar, que não fica reclamando 24 horas, mas que tem uma ação em direção à resolução de problemas. Então, pra mim, a empresa tem que funcionar dessa forma. Não nessa loucura de pressão e de... Você tem que entregar isso aqui. Tem, então como que você vai entregar? Qual que é o prazo? O que eu posso fazer? Como que eu vou fragmentar isso aqui?
Então, a gente vai diminuir os burnouts. E vamos levar assim, trazendo pra neurociência, que eu adoro, né? Então, às vezes, você tá com seus neurotransmissores todos bagunçados. E você não consegue fazer e ter as atitudes e as ações que você precisa, porque eles estão desorganizados. Mas, bom, quando você se propõe a começar a fazer, mesmo que eles não estejam organizados, você vai tendo ações, até que eles se reorganizem. Exatamente. Né? É um processo. É o processo. Não tem como você assistir esse podcast e amanhã você tá organizado e tudo perfeitamente da forma que eu falei, não. É um processo. Aí você tem que criar a neuroplasticidade. Exatamente. E quanto tempo? Não sei. Não dá pra falar, né? Cada um é cada um, aí Não é o dá. processo de cada um. É individual, Mari. É bem individual. Não tem como falar... Por isso que eu não gosto de trazer nada pronto. Olha, burnout é isso. Não tem como. Porque aí é a mesma coisa de ler bula de remédio, né? Porque lá eu tenho que colocar todos os possíveis sintomas, né? E são polaridades. Então, o mesmo remédio que solta o seu intestino prende. É o mesmo remédio. Uhum. Depende de quê? Do seu organismo. Já vi gente que dorme com fluoxetina e tem gente que fica acelerada com fluoxetina. Então, assim, isso é uma coisa que é individual. Por isso que aqui eu friso muito a importância de um profissional para te ajudar. De você levar a vida a sério, de você se observar. Eu friso muito a importância para os meus alunos e para os meus pacientes da autonomia da vida e de parar de desculpas. Porque hoje nós estamos numa sociedade que gosta muito de polêmicas e de ideologias. E na prática, muita coisa é linda. É muito bonito eu falar assim, você não pode aceitar isso na sua vida se eu não estou vivendo o seu processo. Então, eu sou mais a favor de dar algumas dicas para que você olhe para você, peneire essas dicas, né? E para que você comece a se estruturar com muita verdade. E como sair desse burnout, então? Fazendo toda essa estrutura com paciência, sentar com calma. Com honestidade. Exato. E outra. Tá, eu sentei, mesmo assim eu tô perdido, não sei para onde eu vou. Pelo menos começa a anotar qualquer coisa. Pelo menos começa a buscar informações. Ou se você de fato não consegue, procura alguém que te ajuda, que te direcione. E cuidado com o mentor que você escolhe. Nossa, isso é importante. Muito cuidado. Hoje, nós estamos na era dos mentores. Tem mentor para todo lado. Muito cuidado com os mentores que você permite que te direcione. Isso, antigamente, era tão sério. Alexandre o Grande foi monitorado por Aristóteles. Né? Olha o mentor de Alexandre o Grande. Então, procure o mentor. Não procure porque ele... Olha a minha mentora. Que delícia disso. Né? Com seriedade, porque a partir do momento que você começar a se organizar, as coisas vão se ajustando, né? Os profissionais vão poder te ajudar. E você, principalmente, vai se organizando. E vai ficando mais fluido, sabe? Vai ficando mais harmônico. A vida vai ficando mais harmônica. Tô aqui pensando, né, os diálogos aqui, tô aqui ouvindo ela falar e pensando aqui, né, falando dos mentores, e realmente ela é minha mentora. E quando eu olho pra trás, é que eu vejo, nossa, depressão, ansiedade, aí burnout, aí eu caio nos seus braços de paraquedas. Você é muito cuidado de Deus, né? Ah, que linda! Comigo. Não, mas é muito mesmo. Eu falei assim, nossa, e hoje você falando assim da organização mental, porque a gente não percebe que a gente tem. Maria, eu não vou dar o mérito a mim. Vou te falar por quê. Porque já caíram pessoas na minha mão que não tiveram tanto êxtase, né? Porque eu poderia falar aqui que não, todo mundo que vem para mim não depende só de mim. Já contribuí com a mudança de muitas pessoas, mas tiveram pessoas que nem quiseram continuar. Depois que eu mostro a proposta que é difícil, nem quiseram continuar. Já tive pessoas que desistiram no meio do caminho. Então, eu posso sim te nortear. Mas quem faz por você é você. É a decisão, né? Entende? Então, por que você, de repente, deu um up, que eu já te falei, você deu um salto, né? Deu um up, se organizou, se estruturou e hoje passa por problemas como passou por problemas sérios relacionados a trabalho e, né, e saiu tão bem disso aí. Porque você se propôs. Eu posso ter te dado um norte, mas você se propôs Eu me propus. fazer a construção.
Eu quis. Entendeu? Eu quis muito. Eu quero muito, né? E para isso eu preciso enfrentar os desconfortos. Então hoje eu decidi mudar e a mudança vai acontecer, né? Isso aqui, então eu decidi ter uma mudança positiva, uma mudança norteada. Então eu vou mudar para me alcançar aquilo ali. Então realmente foi uma decisão, é uma decisão. Nem sempre é fácil mesmo, mas é gostoso. Sim. É gostoso. Tem aquela parábola, né, dos talentos. Você tem aí 10 talentos. Mas eu não agi, não fiz nada. Você não tem como não agir. Porque quando você fica parado, aquilo lá... Lembra que uma mentora falou para nós? Aquilo lá vai mofar. Vai mofar. E vai apodrecer. Cabe uma ficha minha aqui. Vai mofar e vai apodrecer. Então, se você não multiplica e não soma, você subtrai e diminui automaticamente. Uau. A vida não é estagnada, ela não é parada. A gente tem um campo. Todo mundo tem um campo. Essa taça tem um campo eletromagnético. Eu tenho um campo. Só que o campo dessa taça, ele não se movimenta. O nosso movimento. O nosso movimento, por isso que mudou o nome, é biomagnético. Por que esse campo movimenta? E como que ele movimenta? Ele movimenta a partir do momento que eu movimento o comando que eu dou. Isso aqui não tem comando. Isso aqui não tem comando mental. Eu tenho comando mental. Eu mudo toda a minha química cerebral. É possível fazer isso. Porque se não fosse possível, não era possível existir mudança. Isso aqui nunca vai mudar. Nunca vai mudar. A não ser que eu quebre e eu, como ser humano, faça algo diferente com esse vidro aqui. Mas por si só ele não vai. O ser humano vai. Então, se você quer mudar, se você quer se estruturar nesses diálogos mentais, você tem a possibilidade de fazer isso. A não ser que você tenha um problema cognitivo sério. Não tenho TDAH. Não é isso, tá? A não ser que você tenha algo sério, constatado, o médico bateu o martelo. Se você é saudável, você tem condições. Dani, tenho depressão, sou saudável. Você é saudável a ponto de poder mudar esse quadro. É isso que eu estou falando. Entendeu? Então, nós temos essa condição de mudar e gerar outra plasticidade na nossa vida. Diálogo mental é o quê? Neuroplasticidade cerebral. Só que benéfica. Benéfica. É isso, é você decidir aonde você quer ir. Vai de novo, falar isso de novo, gente. Decida onde você quer chegar. A pessoa que você quer ser. Sua autoimagem. Né? O que você quer construir. As relações que você quer ter. E vai melhorando pra ter aquilo ali. Que é possível. É assim que a gente cria a nossa realidade. As pessoas acham que é só olhar o quadro dos sonhos. Não é? E ele vai movimentar por si só. Entendeu? Aí eu vou trair o carro. Não, você tem que se tornar a pessoa. E entra em física quântica, que eu sou alucinada. A gente tem que fazer um episódio de física quântica. Temos. É muito legal. Então, assim, né, pra encerrar, tem mais alguma coisa? Não. Então, assim, decida você a ter uma mudança positiva. Já que você vai mudar de todo jeito, muda positivamente, decida, se estruture, se organiza, comece uma coisa de cada vez. Eu não tive uma ordem mental de um dia para o outro. Foi todo um processo. Possível. Então, estou no processo ainda. Então, é uma escolha, é uma coisa de cada vez. Não vou organizar minha vida profissional, amorosa, familiar, tudo de uma vez. A gente não consegue. Mas só porque quando você muda as outras, automaticamente vai melhorando, né? Sim. É incrível. Então, decida, se analise, olha pra você o porquê que você tá desconfortável. Por que você tá cansado? Por que essa dor de cabeça tá em você? Não é normal. Não é normal. Então, tem algum motivo. Se questione. E é isso. Assista mais Imperfeitamente. Maratone de novo. Tem que maratonar. Exato. Eu tenho muito carinho mesmo. E, de novo, né? Por que o Imperfeitamente? Pra isso, pra eu vir aqui, né, desabafar, trazer minhas vulnerabilidades, porque eu acho que eu sou a apresentadora mais vulnerável desse YouTube, viu? Que ninguém tem coragem de expor as dor igual eu tenho aqui. Isso é lindo, né? Sangro aqui, falo tudo. Mas é pra ajudar, a intenção é boa pra vocês. Se eu conseguir, você também consegue, né? Pessoal, um prazer enorme trazer esse assunto aqui pra vocês, tá? E eu espero mesmo que você consiga se organizar, porque o trabalho... ele demanda muito mais tempo de nós, né? E ele é importante, porque eu vou me manter através do meu trabalho. É importante que seja algo gostoso, né? E que seja algo que me traga um retorno favorável.
Então, o nosso desejo aqui, não do Imperfeitamente, é isso. Que você se organize e que você comece a construir, né? O profissional que você quer ser, a pessoa que você quer ser. Isso. E, ó, tava esquecendo de falar. Curta, comente, compartilha, ative o sininho. Às quinta-feiras, 19 horas, estaremos de volta. E assim, gente, de verdade, se inscreva no canal. É muito importante para ajudar a gente a crescer. Então, assim, eu já falei isso aqui uma vez, vou falar de novo. Eu não sabia, como espectadora, não sabia a importância de se inscrever nos canais. Tem canal que eu vejo sempre e não era inscrita. Agora que eu sei, tô inscrevendo em todos. Então, a gente conta com vocês. Se inscrevam, ativam o sininho, compartilhar com as pessoas que você ama, que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente, que a intenção do canal é essa. E agradecer mais uma vez nossos patrocinadores, o Instituto Uno e a Topway. Contato aqui. Eu sou suspeita para falar real oficial. Então, inteligência espiritual foi pelo CQS que eu a conheci. Eu acho que todo mundo tem que conhecer. E quando ela falou hoje assim, o jeito que eu olhei empática, né? Porque eu fui empática com o algoz, mas foi por causa do processo do CQS. Eu acho que é importante falar isso, né? Porque é um trabalho que você estrutura a mente, que você vai crescendo no nível de consciência, que traz amor por nós, mas também automaticamente amor pelo próximo. E seja ele quão perverso ele for. Que você vai olhar a pessoa com amor. CQS é isso, Não é resumindo. concordando. Não é concordando. Mas... Não é concordando, é isso. Não é que eu tô concordando nem justificando. Pelo contrário, né, É o contrário disso, é o contrário. Só que eu consigo olhar com compaixão e empatia, porque eu sei o quão distante da essência aquela pessoa tá. Exatamente. É isso, CQS. Apenas isso. É lindo. É lindo. Aguardamos vocês quinta-feira que vem, às 19 horas. Muito obrigado e fiquem todos com Deus.